Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula do terceiro ano. Eu gostaria de estar explicando para vocês o seguinte: vocês vão até a escola no dia 13 retirar o material novo do mês de outubro. No saquinho do terceiro ano, vocês vão encontrar lá dentro o roteiro de estudos do mês de outubro, onde a professora determinou as páginas que vocês vão estar fazendo do EMAI, do ler e escrever, tá bom? Então esse é o roteiro de estudo. Depois a professora elaborou também duas apostilinhas de língua portuguesa que eu vou estar explicando para vocês o que é. Essa apostilinha, ó, eu vou estar explicando para vocês, não é para fazer nada, vocês simplesmente vão ler, estudar e guardar, não é para jogar fora. Então lá, olha, eu vou estar explicando para vocês o que é o verbete, tá? É o que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então, nessa apostila, a professora resumiu a explicação do que é o verbete. Então, é essa apostilinha. Guarda junto com o material de vocês. A outra apostila também é de língua portuguesa. A professora elaborou uma atividade para explicar para vocês como é que a gente faz o texto Você Sabia Que? Tá? Eu vou estar explicando hoje, mas tem lá na apostila o que é o texto e como se faz o texto, que se chama Você Sabia Que? Também vai ler, vai dar uma estudadinha e vai guardar, não vai jogar fora, é para guardar. E lá também vai ter umas atividades de ciências, história e geografia, que vocês vão ler, recortar e colar no caderno nosso, tá? Tem atividade que vai ter que colar só um pinguinho de cola no cantinho, porque tem parte escrita na frente e atrás. De história, ciências e geografia é simplesmente ler e colar no caderno. Tem acho que uma folhinha só que vocês vão estar respondendo alguma coisa, tá? Então, a hora que vocês pegarem o saquinho, vai assustar, é um monte de lição. Não é um monte de lição, são apostilas que a professora está explicando para vocês o que é verbete e como é o texto Você Sabia Que? Tá? E eu coloquei lá também um texto que vocês vão estar lendo, que se chama Pequena Fera. Vocês vão ler o texto desse animalzinho aqui e vocês vão na folha de trás, tem uma folha dessa aqui, e aqui vocês vão estar fazendo a ficha do animal, que faz parte do que nós vamos estudar hoje, e aqui embaixo vocês também vão fazer o texto Você Sabia Que? Então agora eu vou explicar o que é verbete e como se faz o texto Você Sabia Que? Vamos lá. Aí nós temos, deixa eu ver o meu, olha, tem lá, o que é verbete, criançada? Verbete é um texto que descreve alguma coisa importante e que transmite informações científicas explicando determinado assunto, e que todos os verbetes são reunidos dentro de uma enciclopédia. O que é enciclopédia? É um livro que tem vários textos num livro só, tá? Ali tem verbete. O que é verbete? Palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédias ou glossário, conjuntos de significações e explicações referente a essas palavras. Então, criançada, o verbete, olha lá, palavra ou entrada. Palavra ou entrada do dicionário. Quando a gente pega um dicionário,
A gente sabe que o dicionário ele é organizado por ordem alfabética. Então lá eu tenho a palavrinha destacada e a explicação do que significa aquela palavrinha. Então, isso aí é um tipo de verbete, tá? Olha lá, a palavra destacada e o que significa essa palavra. Enciclopédias. Enciclopédias são livros que também aparece no verbete. Aqui eu tenho esse aqui, ó, essa enciclopédia aqui. Essa daqui também é um tipo de dicionário, só que é um dicionário bíblico. Olha lá, eu tenho o nome, tudo organizado em letras por ordem alfabética, o nome e aqui embaixo o que significa essa palavra. Então isso aí é verbete. Verbete são explicações, é um pequeno texto onde a gente coloca o mais importante do assunto. Não é uma carta, não é um bilhete, é simplesmente o nome daquele assunto e a explicação bem concreta do que significa aquela palavra. Depois aqui eu tenho assim, ó, também é um tipo de verbete. Eu tenho um texto, olha lá, as andorinhas dão aula todo dia, pontilham o ar com gritinhos, traçam uma linha reta, põem uma vírgula no fim e bruscamente vão para a linha seguinte. Põe entre loucos parênteses a casa em que moro. Com uma pena de asa ligeira, fecham imitáveis parágrafos. Em seguida, duas a duas, abraçadas, elas se juntam, se misturam e, no azul do céu, fazem uma mancha de tinta. E aqui, criança, vocês veem que tem umas palavras de outra cor. Aqui, ó, bruscamente está destacado, ligeiro está destacado, imitáveis está destacado. Por que essas palavrinhas estão destacadas? Porque foi feito o verbete dessas palavrinhas. Aqui, o que significa a palavrinha bruscamente? De repente. O que significa a palavrinha ligeira? Que se move rapidamente. O que significa a palavrinha inimitáveis? Inimitável, que não se pode imitar. Então, olha aqui o verbete. É um pequeno texto com algumas palavrinhas destacadas e aqui está a explicação de cada palavrinha destacada. O próximo é um texto falando sobre a girafa. Tá comentando a girafa é o animal mais alto que existe atualmente. É um mamífero. Ela chega a medir 5,5 metros de altura ou mais. Vive nas savanas da África Oriental e o seu nome científico é Girafa camelopardis. Pois aqui embaixo eu tenho. A girafa tem o corpo curto, mas pernas e pescoços bem compridos. A pelagem é marrom clara, tem manchas marrom avermelhadas. Muitas girafas têm 2 pequenos chifres entre as orelhas. A girafa tem uma narina grande e olfato aguçado. Sua língua pode chegar a 45 centímetros de comprimento. A girafa come plantas e consegue alcançar folhas que estão no alto das árvores, mas não come grama. Seu pescoço rígido torna muito difícil pegar o solo. Para beber água, ela precisa afastar-se bem as pernas a fim de conseguir se abaixar.
Depois aqui embaixo tem a fonte. O que é a fonte? Da onde foi tirado esse texto. E aqui a gente tem a explicação. Aqui a foto, a imagem, título, o nome, girafa. Aqui nesse pedacinho a gente tem o nome científico, local onde podemos encontrar, o habitat dela, a casa dela, os costumes dela. Nessa parte aqui de tarefada são as características físicas da girafa. Na parte de baixo a gente tem a explicação sobre a alimentação da girafa e algumas curiosidades sobre a girafa. Embaixo, olha lá, fonte do verbete. Tá aqui embaixo, olha lá, da onde foi tirado esse texto da girafa. Depois, crianças, nós temos essa parte aqui e olha lá, orientações para a produção escrita do verbete. Vocês vão voltar lá e fazer. Aqui a imagem, vocês podem estar desenhando a girafinha. Título, qual é o título? Vem aqui, põe aqui. Aqui no primeiro parágrafo, vocês vão estar colocando a explicação da parte científica da vida da girafa. Aqui no segundo parágrafo, as características físicas da girafa. É essa parte aqui onde está destacado. E o terceiro parágrafo, vocês vão estar colocando como ela vive, a alimentação dela e algumas das curiosidades relacionadas ao girafa. Fonte, da onde foi retirado esse texto. Então aqui, olha lá, é um tipo de verbete. As informações devem ser explicativas e descritivas. Texto breve, texto pequeno, organizado em parágrafos. A linguagem científica e formal, sem uso de expressões informais como gírias, com possibilidades de utilizarem as substituições de termos científicos e formais por sinônimos com o objetivo de tornar as informações mais compreensíveis. Por isso que aqui esse texto da girafa já está tudo separadinho certinho, para ficar fácil para vocês entenderem como é que vocês vão ter que fazer, tá? E a mesma coisa, criançada, é quando vocês forem fazer a ficha técnica. A ficha técnica do animal, vocês já aprenderam a fazer. No segundo ano no livro do Ler e Escrever tinha a ficha do animal. Só que essa é diferente, então é um pouco só diferente. Vocês vão procurar no texto se fala do peso, se fala do tamanho, se fala do tempo da gestação, quantos filhotes tem, a alimentação e o tempo de vida. Aqui o da girafa não tem essas informações, mas esse outro texto que eu passei para vocês, da Pequena Fera, tem as informações que vocês vão ter que estar fazendo, tá? Então, a professora acabou de explicar relacionado a verbete. Então, verbete é um pequeno texto que a gente faz explicando alguma coisa, mas é assim, é uma coisa muito clara, então tem que ser um texto muito claro e pequeno, tá? Você coloca o nome do que você está falando e explica a girafa, um animal, e explica rapidamente sobre a girafa ou qualquer outro tipo. Aqui também é um tipo de verbete, combinado? Bom, agora nós vou explicar para vocês esse texto. Você sabia que? O que é o Você Sabia Que? É um texto relacionado a qualquer assunto. Esse que eu achei e trouxe para vocês é sobre a tartaruga, tá? Então aqui, ó, era um texto falando sobre a tartaruga. Aí vocês vão ler o texto e vão pegar 3 curiosidades relacionadas àquele animal que você está lendo, que você está conhecendo no texto. E aí você vai fazer um texto e toda frase que você começar, você começa com "Você sabia que?" E ali você começa. Você sabia? E aí
aí você completa o resto da frase com a curiosidade, com a informação que você viu no texto. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, você sabia que a maior tartaruga marinha do mundo é a tartaruga de couro, também chamada de tartaruga gigante? Outra informação, você sabia que ela pode pesar cerca de 700 quilos e seu casco chega a ter até 2 metros de comprimento? Você sabia que no Brasil é encontrada no Espírito Santo, que é um estado? Você sabia que somente as fêmeas saem da água? Somente as fêmeas saem da água, elas voltam ao local onde nasceram, cavam um buraco e depositam seus ovos. Você sabia que assim que os filhotes nascem, correm para o mar? Então, olha lá, são 1, 2, 3, 4, 5 informações sobre a tartaruga. Então, toda vez começa a frase com você sabia que. E aí você acaba completando essa frase com a curiosidade, com a informação que você tirou do texto relacionada àquele animal, tá? Aqui embaixo. O texto que acabou de ler, de tratar-se, você sabia que? Sobre a tartaruga gigante. Gostou? O que mais te impressionou? Então, não precisa responder essa, tá? Então, aqui a professora, por que eu estou explicando isso? Porque no livro do Ler e Escrever, vocês vão ter algumas atividades que eu estou pedindo lá para vocês estarem fazendo o texto. Você sabia que, por exemplo, o texto da página 134 do Ler e Escrever, que é das borboletas urbanas, vocês vão ler o texto e aí vocês vão pegar 3 ou 4 informações, curiosidades que vocês leram aqui no texto das borboletas e vão fazer o texto Você Sabia Que, igual a professora ensinou agora. Depois tem, na página 136, tem das cigarras, que vocês também vão ler o texto da cigarra. Depois, na página 138, tem o texto do bicho-pau. Vocês vão ler o texto do bicho-pau e também vão fazer um texto Você Sabia Que, tá? Combinado? Então, por isso que a professora está ensinando para vocês como se faz esse texto. Combinado? Muito bem. E agora, tem uma página aqui, a próxima atividade que eu vou explicar para vocês, é a página 130 do Ler e Escrever, atividade 1B, que tem lá assim, ó, a apresentação do projeto didático e definição do produto final. Registre com o apoio da sua professora o que você encontrou nas pesquisas realizadas na biblioteca ou na internet. Você utilizará essa pesquisa durante o projeto. Crianças, eu estou mandando para vocês, junto com o roteiro de estudos, um texto falando sobre pequenos animais do jardim. E nesse texto tem o nome de alguns animais pequenos que a gente encontra no jardim. Quem já fez a pesquisa, quem já respondeu, muito bem. Para quem ainda não fez, essa folha que eu estou mandando vai ajudar vocês a responder na página 130. E aqui eu tenho uma lista de palavras de animais que eu pesquisei e já fiz para vocês. Pequenos animais encontrados no jardim. Então, no jardim a gente encontra abelha, a gente encontra borboleta, caracol, centopeia, formiga, grilo, cigarras, joaninhas, mariposas, minhocas,
Essas toupeiras a gente não encontra aqui no nosso país, na nossa cidade, esse bichinho aqui. Mas no desenho, na folha que eu estou mandando para vocês, tem o desenho o que é uma toupeira e beija-flor. Então esses são os animais pequenos que a gente encontra no jardim e pode ser colocado na página 130 do Ler e Escrever. Tudo bem? Então por hoje a professora vai passar só língua portuguesa e eu espero vocês no plantão de quarta-feira das 3 horas, das 15h20 até as 16h40. Das 3h20 até as 4h10 a gente se encontra, a gente faz as lições no Ler e Escrever, no EMAI. O que vocês têm dificuldade, a gente ajuda vocês a estarem respondendo essas atividades. E a professora gostaria muito de dar um beijo, um abraço em vocês e pedir que Deus abençoasse muito vocês, porque segunda-feira é o Dia das Crianças e infelizmente a gente não vai poder estar junto, mas vocês estão na memória da professora, no coração da professora. Então que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham muita saúde. Um beijo e até a próxima aula.